Foi tua dúvida aí, viajar. Então, hoje nós vamos continuar o que nós trabalhamos na aula passada. Na aula passada a gente trabalhou bastante o setor de gauge, tentamos assim, mostrar vários aspectos práticos, né, simples, né, mas que não são óbvios, sobre as representações, onde ficam os campos de gauge, as derivadas covariantes como atuam, trabalhando a regra de Leibniz, vimos várias situações, né, de aplicação da regra de Leibniz para poder fazer a integração por partes ou não. Vimos também a discussão da formulação com derivadas superiores, no caso da simetria de gauge, as condições que a gente pode usar para transformar, mostrar a equivalência entre diferentes lagrangianos com derivada covariante. Tem uma sutileza aí que não tem no caso usual, porque as integrações por partes só vão ser possíveis se a gente estiver atuando em objetos que sejam singletes do grupo de gauge. Então, a gente discutiu assim, aspectos gerais, vamos colocar assim, da representação adjunta e dos campos de gauge de Young-Mills em si. A gente já tinha falado um pouco da matéria, mas agora a gente vai centrar mais no acoplamento da matéria, e aí nas situações em que os grupos de gauge podem ser de 3 categorias, ou de uma categoria mista, grupos de gauge simples, grupos de gauge semi-simples e grupos de gauge que podem ser semi-simples com fatores abelianos. Né? No caso abeliano, no caso daqui, obrigado, é isso mesmo, é isso aqui mesmo. É isso mesmo, essa coisa. Obrigado, Saulo. Vou apresentar as convenções aí e algumas coisas que eu queria passar para vocês hoje aí do grupo SUN. Eu prometi a vocês. Bom, então é isso. Então vamos lá, então nós já tínhamos visto, antes de começar, Pedro tinha uma questão específica, né, Pedro, sobre... Você passou de Einstein, que é a questão de movimento, certo, corrente e função de massa. Certo. Eu só achei um pouco estranho quando estava fazendo a minha função de massa, eu não sei se eu errei, eu fiz agora também. Sei. Mas se quiser eu posso... Vem no quadro para você mostrar para a dúvida, é bom, porque aí a gente discute a dúvida. Você quer que eu faça ou vai trocar a resposta? Pelo menos a forma covariante. Bota a equação covariante, bota o que você fez, só para a gente... Enquanto você está colocando, é o seguinte, essa questão da matéria escura e auto-interação, podemos dizer, onde o que o cara descobre é campo eletromagnético, né? E esses campos têm energia, têm momento, eles são físicos, mas eles não têm massa, eles não são matéria. Certo. Mas de repente a teoria não abeliana, aparece com o lado direito os campos auto-interagindo. Então, quer dizer, é uma energia que vem do universo, que aparece, e por que vamos dizer, não se expandiu mais? Em vez de falar falando de energia escura, se falar mais em termos de auto-interação das energias do universo tem. Tá certo. Você diz se a gente pode associar a energia escura a um setor de auto-interação? Isso, não seria mais razoável dizer, olha, bom, então antes não tinha energia escura, agora tem energia escura. Não, é que antes a gente via o universo de uma maneira muito linear. Tá certo. E agora a gente está vendo não linearidade. Então, a caso não abeliano é um caso típico de não linearidade. É isso. A grande área que era essa. Mas hoje era esse, né? Isso. Eu cheguei nessas equações aqui de movimento, aliás, não homogêneas para forma covariante. Quer dizer, então, por exemplo, basicamente, né, o Pedro colocou, então você fez o princípio, aqui esse F e F não abeliano, fez o princípio arquideltraço, fez o princípio, aplicou o princípio variacional por ali, quer dizer, esse termo aqui, como esse termo aqui, eu estou só, talvez, aqui pode ser, eu estou só preocupado, você tem isso, que basicamente... Não, esse é o que Pois é, vamos ver. Basicamente, esse termo aqui, ó, isso aqui basicamente é um comutador de 2 ares. Tem F, A, B, C, E esse aqui, esse termo aqui, deveria, de uma certa maneira, né, estar se juntando com esse termo aqui, vou botar aqui, assim, a gente deveria ter alguma coisa desse tipo de derivada por variante, DI, do F, mini, vou colocar assim.
aqui vamos também fazer a seguinte coisa. Basicamente isso aí. E esse termo aqui está me dando o dual. Quer dizer, a estrutura é essa aqui. Ó. Vamos dizer assim, esse termo aqui. F tio Mi igual a zero. Essa equação, a estrutura da equação está boa. Aparece a derivada usual, está aqui dentro, e a derivada fica covariante por conta desse termo aqui, né? Esse termo que deve estar dando. Agora, só que tem esse K aqui que não deveria estar dando a derivada covariante, é porque se a gente coloca um sobre K aqui, tem esse. Se isso aqui tivesse puro, né? Deve ter, talvez seja bom a gente fazer, ou meio desconfiado isso aqui, certo? Bom, isso era a primeira questão. Depois a outra questão qual era? A outra é a corrente, né? Que é o que está do lado direito, a corrente conservada, realmente conservada. Tá certo. Então vamos dar uma olhadinha. Pode sentar, vamos fazer isso. Obrigado. Vamos trabalhar isso aqui com questão. Deixa eu parar isso aqui. Qualquer coisa, esse termo aqui, a gente acerta a estrutura, vamos botar aqui mais. Pode, aqui só a pergunta, vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui, que pode ser que tenha realmente um nível. Se nós pegarmos só esse termo aqui para ver a questão da realidade dessa ação. Esse termo aqui, tudo bem, é real. Vamos pegar esse termo aqui, epsilon, mi, O. Vou pegar esse traço, esquece os 2 terços por enquanto, né? De ani, só para a gente ter uma ideia aqui. Vamos pensar aqui o seguinte. Esse termo aqui, epsilon, mi, O, vamos colocar aqui A, mi, B, você, e o traço de GA, GB, GC, certo? Então observe o seguinte, esse termo aqui, ele é completamente assimétrico em ABC, em mini-rho. Se ele é completamente assimétrico em mini-rho, ele automaticamente vai antissimetrizar essa expressão aqui, ser antissimétrico em mini-rho, então você vai pegar a combinação antissimétrica em mini-rho. Mas se é antissimétrico em mini-rho, essa combinação aqui deve ficar automaticamente antissimétrica em ABC. Vamos ver só. Se eu trocar, por exemplo, A com B aqui nessa expressão, epsilon, mi, rho, vamos dizer que eu troque A com B aqui. A, mi, B, A, mi, A, você. Troquei A com B. E vamos manter essa ordem aqui. Então, como esse índice aqui são saturados, eu posso trocar, para ficar mantendo essa ordem aqui, o primeiro CA, vamos transformar esse mi no mi e o mi no mi. Então, vamos fazer o mi vira mi, o mi vira mi e o mi vira mi. O mi vira mi e o mi vira mi. Essa expressão foi igual. A, mi, mi, B, A, você. Só que aqui, trocando mi com mi, isso aqui é menos de mi. Então, se eu trocar A com B nessa expressão, essa expressão ganha esse nome. Então, de fato, essa expressão é antissimétrica em AB. Ela deve ter exatamente as mesmas propriedades que isso aqui, deve ficar completamente antissimétrico em ABC. Só para, de novo, a gente ver isso aqui. Então, por exemplo, se eu trocar, se eu fizer as simetrias dessa combinação aqui, em função desse mini-rho, esquece isso aqui por enquanto, deveriam ser ABC, BCA, CAD. Isso aqui deve ficar com as mesmas simetrias simetrias simétrico por transformação por permutações pares e antissimétrico por permutações de BAC, ACB, CDA. Só para fazer um outro teste. A gente viu que se a gente trocar A com B, realmente troca esse sinal. Vamos pegar, por exemplo, essa combinação CAD. Vamos pegar esse cara aqui, só para ter certeza que está no caminho certo. Vamos fazer o A virar C, trocar o A com C, o D fica A e o C fica B. Então, eu peguei a permutação ABC, BCA, CAD. Peguei esse cara aqui e fiz essa permutação. ABC virou CAD. Então,
Então essa permutação tem que cair nessa, com o mesmo sinal, para poder ver que está na direção certa. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a antissimetria total em mini-rho antissimetriza mini-rho aqui. Quando isso aqui está antissimétrico em mini-rho, automaticamente ele já fica também completamente antissimétrico em ABC. E aí isso aqui vai ter reflexo aqui, isso que eu estou querendo dizer. Então se a gente pegar essa configuração aqui, vamos fazer de novo a mesma coisa. O C está acompanhado com o rho. Então eu vou chamar o Mi de rho. O Mi vai virar rho. O rho, aí o A ficou aqui. Então eu fiz. Eu quero retornar isso aqui. Então o rho vai ficar com C. Eu quero que o A fique com o Mi. Então eu vou chamar o Mi de Mi e o Mi de Mi. E esse rho que ficou aqui sem apagar, esse rho aqui é o B, eu quero que fique Mi. Então esse rho vai ficar Mi. Só redefinir isso, tá? Isso. E aí a gente vai ter A, Mi A, A, Mi B, A, Rho C. Tá nessa combinação certinha. Isso aqui é mini rho. Então, de fato, esse cara aqui, se eu fizer essa permutação, ele mantém o sinal. E essa aqui já trocou o sinal, então é a mesma coisa. Então, só para exemplificar, para quem não está muito acostumado com isso, só para dizer que o fato de eu ter esse epsilon mini rho aqui, antissimetriza em mini rho. Se essa combinação aqui é antissimétrica em mini rho, então automaticamente ela é completamente antissimétrica em ABC. Se ela é completamente antissimétrica em ABC, ela aqui também vai ser, eu posso pegar essa combinação aqui, pegar a parte completamente antissimétrica em ABC. O que vai ser a combinação completamente antissimétrica em ABC? Vai ser um sexto. Eu vou mostrar só o que a gente está fazendo. De G, A, G, B, G, C, mais G, B, G, C, G, A, G, C, G, A, G, B, A, B, C, B, C, A, C, B, B, menos G, B, G, A, G, C, B, C, então, o que eu fiz aqui? Peguei, então, a combinação completamente antissimétrica. O fato de ter esse epsilon aqui me permite colocar aqui um sexto e substituir essa combinação por aqui, com a antissimetria. Só para chamar a atenção de vocês sobre isso. Agora, o que eu estava querendo chamar a atenção? Aqui aparece o anticomutador de GA com GB. Então, esse termo aqui pode ser escrito assim, um sexto do traço do I, F, A, B, D, G, C. Aí aqui vai aparecer o comutador de G, aqui é G, A, C. Vamos lembrar da propriedade cíclica do traço. C, A, B, C, B, C, A. Então, esse termo aqui, ó, pela propriedade cíclica do traço, ó, traço de GC, GA, GB é o traço de GA, GB, GC é o traço de GB, GC, GA. Por que eu fiz isso aqui? Para poder ganhar aqui o comutador de GB com GC. Aqui eu só fiz a antissimetrização imposta pelo epsilon. É um passo. Agora eu estou usando a propriedade cíclica do traço. Depois que eu fiz a antissimetrização que o epsilon impõe, eu uso a propriedade cíclica do traço. A mesma coisa aqui. Traço de BCA é CAB. Isso aqui é a mesma coisa que traço de GC, GA, GB. Então aqui eu produzo GC, GA, GB, que é GA, GB, BCA, CAB, CAB, ABC. Então vou deixar talvez essa aqui, talvez essa aqui seja melhor mexer aqui, porque deve dar um comutador com esse aqui. ACB, CBA, CBA, BCA. ACB, CDA, BAC, né? BAC. Vai ficar aqui. Assim que eu posso escrever como GB, GA, GC.
Vamos ver se é isso mesmo. Usando a propriedade cíclica do traço aqui. A, C, D, C, D, A, D, A, C. Tá certo. Então, usei a propriedade cíclica do traço aqui embaixo. Então, isso aqui está me dando esse comutador aqui atrás. Está me deixando o GB aqui na frente, está me dando um comutador de GC com GA, que é I, F, C, A, D, GD. Aqui eu esqueci de botar, né? Perdão. Desculpa, aqui ó, fiz o comutador de GA com GD. I, F, A, B, D, GD. Mas aí tem o GC que eu tinha esquecido. Estou reduzindo 3 geradores a 2. Aqui é a mesma coisa, tinha essa combinação que a antissimetria me deu. Aí eu usei a simplicidade do traço, né? A, C, B, C, D, A, B, A, C. Então, isso aqui, usei a propriedade cíclica do traço. Esse cara aqui, então, está me dando um comutador aqui atrás de GC com GA. Então, isso aqui está me dando IF, A, C, A, D, GD. Está me dando depois. F, A, C, F, C, A, D, GD. Só que esse computador, o GB está na frente, quer dizer, o computador aparece depois do GB. Então, o GB está na frente do GB. E esse último termo aqui, que está me produzindo aqui na frente o comutador de D com C. Ele está me produzindo I, F, B, C, D, GB. E aí aqui o GA, certo? Só colocando isso aí. Então, esse traço aí, então agora o traço do produto de 2, né? Nós estamos dizendo que isso aqui vai me dar o delta, né? Então, vai me dar um delta de CD. Então esses traços agora se reduzem, né, delta. Então, por que eu quero chamar a atenção disso? Porque tem um I. Então, essa combinação está me dando um resultado no final do dia que é o imaginário puro. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que tem um I aqui, quando eu dei o exercício para vocês, né? Uma observação, eu dei o exercício sem meio de olhar, né? Mas estava faltando o I, porque senão esse pedaço da ação seria o imaginário puro, isso que eu estou querendo dizer. Aqui não, porque aqui eu tenho o traço de 2 objetos. Então, o traço desses 2 objetos aqui, ele automaticamente vai dar um delta. Mas aqui, devido a ser traço de 3 objetos e essas propriedades poderem me reduzir o I, né? Poderem me dar esse I que vem da relação de comutação, então essa relação aí, ela vai ficar puramente, quer dizer, o traço, eu estou querendo dizer isso para vocês, né? Que o traço de GA, GD e GC, ele tem 2 partes, como a gente tinha visto, né? Para a gente usar, tem um pedaço aqui que é a parte pura, que é a parte simétrica, que vai cancelar com o epsilon, e tem a parte antissimétrica, que traz o I. Então a parte que contribui desse termo, ela é puramente imaginária. Então por isso que a gente teve que colocar um I aqui. Era por isso que eu estava estranhando aquele I que apareceu naquele teu termo. Apareceu certo. Tinha que ter aquele I, como você colocou, porque eu esqueci de colocar o I aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. Então esse termo aqui deveria ser mais 2/3 de I, certo? Isso eu queria colocar aqui. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Tem um I aí, porque senão esse pedaço da ação seria o imaginário. Bom, e agora só a dicasinha aí para a gente, né? Tem esse traço aqui, aqui é o. Então, olha só, vamos pensar aqui uma coisa. Esse termo aqui, esse termo sozinho, nós já fizemos, Yang-Mills puro. F traço de F, quer dizer, F mini A ao quadrado, ou traço de F mini F mini. O Yang-Mills puro, cuidado. Estava com traço de GG. Traço 2Gs, que dá um delta. Não, foi multiplicado pelo F. Não, mas aí aquele F não estava contraído com delta, não. Aqueles F estão contraídos depois de delta, certo? Não tinha uma contração de direção, dava 0. Se os 2 índices do delta batessem com 2 índices do F, ia dar 0, mas isso nunca acontece. O delta vai apenas substituir um dos índices do F, é claro? Certo? Beleza. Agora, esse termo aqui, você lembra? Primeiro, as aulas anteriores,
Esse termo aqui é o termo de Leibniz puro. Então, o que tem que sair daqui, não importa, é DI, FI. Esse exercício nós já fizemos, certo? A gente tinha feito traço, né? A gente tinha feito assim, traço de FI, FI. Então, a gente já tinha feito isso aqui, aí substituía, né? Quer dizer, quando fizesse a ação, isso aqui ia ficar FI, delta FI. E aí, quando a gente fazia o delta FI, se você se lembra, isso aqui daria, eu achava alguma coisa do tipo DI, delta de FI, dava delta de FI, dava o DI, isso, DI, do delta AMI. E aí a gente fazia a integração por partes, né? Esse cara aqui dava DI FI. Então, isso aqui a gente já tinha trabalhado. A gente já tinha feito em notação, assim, em forma matricial, nós tínhamos trabalhado a equação de Young-Mills que sai daqui. Então, DI, FI. Isso aqui eu não vou repassar porque está feito uma aula anterior. A questão só que tem, o tempo que o Tiansai vai trazer, que a gente tem que estar um pouquinho atento, é esse pedaço aqui. Então, vamos tentar ver se só para chamar atenção. Então, isso aqui é epsilon, mi, kappa. Tem aquele fator lá na frente, eu não vou colocar, mas o que é importante daqui é o traço de FI. A capa, mais 2/3 de I, vou colocar aqui, mais 2I sobre 3, a Mi, a capa. Então, sempre lembrando, né? Vamos tentar fazer a coisa sempre matricialmente, como a gente tinha feito lá naquele outro caso. Lembra que quando a gente fez o princípio variacional, a gente variou o delta ali, a gente tinha um comutador, a gente trabalhou o tempo todo com matriz, não explicitou os geradores. Fica mais compacto fazer assim. Então vamos fazer aqui o tempo todo sem explicitar o gerador. Então, vamos fazer variação aqui. Então isso aqui vai ficar epsilon, mi kappa, traço, delta, f mi, a kappa. Mais f mi, delta, a kappa. Mais, aí aqui, 2i sobre 3, delta a mi, a kappa. Eu não posso colocar essas grandezas, porque cada grandeza que está aí dentro é uma matriz. O AMI é A, Mi, A, G, A. O AMI é A, Mi, B, G, B. E aí aqui nós vamos ter mais 2i sobre 3, AMI, delta AMI, a kappa, e o último delta, mais 2i sobre 3, AMI, delta, a kappa. Legal? Aí aqui vamos pensar o seguinte, então esses dois termos aqui, vamos guardar, esses dois termos são de outra categoria, então vamos deixar esse termo epsilon, mi kappa, traço, delta, f mi, kappa, mais f mi, delta, a kappa. O que a gente quer sempre, né, é fatorar. Opa, tudo bem? Estamos fazendo um exercício, o Pedro levantou uma dúvida aí, né, sobre o exercício que eu deixei de Tiansai para vocês, o Tiansai não é hegeliano, né, eu estou só passando um pouco para quem estiver longe, falei com vocês, algumas pessoas escrevem dizendo que estão sozinhas, aonde estão, não tem com quem discutir, então às vezes eu faço alguns detalhes para atender quem está longe. Tá certo. Esse termo aqui é um termo que vai por si só, vamos ver quando a gente dá uma olhada nele, né, e vamos olhar esse termo aqui. Esse termo aqui tem a seguinte propriedade, de novo, né? Eu quero fatorar um delta. Então esse cara aqui, ó, vamos tentar, se a gente eu posso talvez tentar colocar tudo com essa forma. Isso aqui, ó, traço de, esse termo aqui, vamos esquecer. Vamos trabalhar agora esse termo, tudo dentro do traço, né? Sobre aqui, tudo subtendido no traço. Esse termo aqui fica 2i sobre 3, traço de, ó, delta A, B, C, B, C, A, C, A, B, C, B, C, A. Então eu posso escrever isso aqui como traço de AMI, a kappa, delta, AMI. Para poder sempre botar o delta no final, quero tudo transformar tudo para esse modo aqui. Tentar fatorar um delta, né? Sempre deixar o delta no final, porque aí fica todos os termos homogêneos e depois no final eu
faço que o delta é completamente arbitrário e igualo a zero a parte que multiplica o delta. Como a gente sempre faz no princípio variacional. Então aqui ficou mi capa, mi. Esse termo aqui vai ficar 2i sobre 3, a, b, c, b, c, a, c, a, d. Então vai ficar a capa, a mi, delta, a mi. Obviamente, né? Eu gostaria de ter todos os deltas iguais, mas aí eu vou usar depois a propriedade do epsilon. E esse termo aqui é 2i sobre 3, já está na forma boa. A mi, delta, a capa. Certo? Aí vamos lembrar o seguinte, aquele epsilon mini capa está lá em frente. Então, cada termo desse está contraído com epsilon mini capa. Então aqui eu tenho o epsilon, vamos botar assim, para não ter problema. Epsilon mini capa aqui, epsilon mini capa aqui, e um epsilon mini capa aqui. Então vamos uniformizar, vamos tentar botar todo mundo dessa forma, mini capa, delta capa. Então, para esse cara aqui virar capa, eu vou trocar, vou chamar esse mi aqui de capa, vou chamar esse mi de capa, e obviamente vou chamar o capa de mi. Capa de mi. Aqui eu vou querer chamar esse mi, eu vou querer que vire capa. O mi vai virar capa, e o capa vai virar mi. Muito bem. Agora, então esse termo aqui ficou padronizado bonitinho. Mini capa, o delta capa. Aqui produziu um delta capa, aqui produziu um delta capa. Agora aqui o mi e o ni são índices também saturados. Então eu posso trocar mi com ni. Eu posso chamar ni de mi e ni de ni. Então eu vou trocar mi, ni. E aí ficou mini capa, mini capa. Só que esse cara aqui é epsilon mini capa. Então esse capa vem aqui para trás. Então eu já estou mostrando que esse termo aqui é igual a esse. Então eu posso suprimir esse termo aqui, né? E aqui já vai dar um fator, né, 2. Né? Esse termo aqui se junta com esse. Então vamos esquecer esse termo. Que provavelmente vai se juntar com esse. Aqui é a mesma coisa. Vou querer colocar no lugar do mi, o mi. No lugar de mi e mi. Então ficou mini capa. Mi, traga esse mi para cá, mini capa. Então vai ficar 3 vezes esse tempo. Então é por isso que o fator 3 vai desaparecer. O fator 3 desaparece, então esses 3 termos aqui ficam assim. Então, na verdade, eu posso escrever esse termo todo como sendo mais 2i. Aqui dentro, né? Na hora depois que a gente faz a variação, mais 2i a mi, delta, a capa. Então, só para ficar um pouquinho. Então, eu tenho esse delta, a capa aqui, tenho esse delta, a capa aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui. Então, esse i está ficando como deveria ficar, porque, na verdade, eu tenho um i aqui dentro. Né? Vamos trabalhar agora esses 2 termos aqui. Fechou parênteses. Então, beleza. Agora vamos ver se a gente consegue, né, converter, né, esse termo aqui nesse termo aqui. Quer dizer, eu tenho aqui, não é uma questão, eu tenho que liberar, quer dizer, aqui eu tenho Ds, tenho As, então, e aqui eu tenho delta K. Vamos ver se a gente faz o seguinte, vamos deixar esse teu padrão, porque já tem um delta K aqui, já tem um delta K aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Porque esse termo aqui, quem é o delta F mini? Quem é o F mini para nós? F mini é dmi, ani, menos dmi, ani, dmi, ani, menos dmi, ani, menos ig. Menos ig, comutador de ani. Então, quando a gente fizer a variação aqui, então isso aqui vai ficar dmi delta ani menos dmi delta ani menos ig. Então, isso aqui é delta ani mais ani delta ani. Estou fazendo a variação do comutador. Menos, né?
delta. O primeiro termo é ami, ami. Então, delta, ami, mais ami, delta, ami. Segundo termo, ani, ami. Então, menos delta, ani, ami, menos ani, delta, ani. Tá legal. Esse termo aqui. Só que a gente já calculou esse delta. Depois a gente faz, obviamente, vai fazer a integração. Então, esse termo aqui, então esses dois termos aqui, não temos dificuldade, a gente vai querer ver, então esse delta, então isso aqui está me dando delta ami, 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 delta ami. Então está me dando esse comutador aqui, isso a gente pode juntar. Posso agora usar, isso aqui está dentro de um traço. Eu posso usar a propriedade cíclica do traço. Eu tenho isso aqui, né, vezes a capa. Lembrar que isso tudo aqui é isso aqui, vezes o a capa. Estou trabalhando agora só o último termo, tá? Primeiro termo. Então, isso aqui é vezes a capa. Estou pegando esse termo aqui, delta mi vezes a capa, dentro do traço. Então, isso aqui é o delta mi, tudo aqui é o delta mi, vezes o a capa. Deixa eu apagar isso aqui. Estou fazendo isso meio rascunhando, né, para vocês verem, para quem não está acostumado a mexer com isso, ver o caminho. Então, esse termo aqui já está prontinho para nós, esse termo aqui já está prontinho para nós, tudo dentro do traço, com o delta no lugar certinho. A minha questão agora é deslocar o delta para a parte final. Então, esse termo, tudo. Então, esse primeiro termo aqui, ó, então assim, tem o resto, demi, delta, a capa. Esse termo é demi, delta, ani, demi, delta, ani, vezes a capa. Então, está dentro do traço. Vamos fazer a integração parcial. Vai ficar menos delta, ani, demi, a capa. Certo? Beleza. E agora, eu só fiz a integração por partes. Agora, usa a propriedade cíclica do traço. Demi a capa vezes delta ani. Menos demi a capa delta ani. Então, o importante para mim no momento é colocar o delta sempre atrás. E depois a gente renomeia índice para virar delta a capa. Quem não é delta a capa, vira delta a capa porque está tudo saturado. Então, esse primeiro termo a gente pode converter desse modo. O segundo termo é a mesma coisa, é tudo igual, só trocando mi com ni, um sinal menos. Então o segundo termo vai ficar mais, ele é igualzinho ao primeiro termo, o a capa fica quietinho, não mexo com capa, eu só troco mi com ni. Então vai ficar, e tem um sinal menos, vai ficar mais demi a capa delta a mi. Então é esse termo, eu ainda estou fazendo esse aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pessoal, só para mim bagunçar, já baguncei bastante. Esse termo é ok, esse termo é ok. Vamos voltar a esse termo aqui. Eu vou só arrumando esse termo aqui. Então, nós estamos trabalhando agora esse termo aqui, tá? Menos demi capa delta ani mais demi capa delta ani. Vamos trabalhar tudo lembrando que esse resto aqui na frente. Esse termo está feito, esse termo está feito. Agora, menos IG, delta ani, a capa. Então, vamos usar agora para trazer esse delta cá para trás. Então, vamos usar menos IG, então, traço de A, B, C, B, C, A. Então, eu posso trazer A, B, C, eu posso trazer esse delta ani cá para trás. Então, esse terminho aqui, ficou menos IG, ani a capa, delta ani. Esse termo aqui está tudo. Esse termo aqui é a mesma coisa. Esse aqui eu botei mi, capa, mi, capa, ni, capa, ni, capa, mi, ni. Vamos botar a capa, a mi, delta, a ni. A propriedade cíclica do traço também. Então, menos IG, tem o menos I que é o mesmo, né? Então ficou
esse vezes, então, A, B, C, B, C, A, C, A, B. A capa, a Mi, delta, a Mi. A capa, a Mi, delta, a Mi. O meu ideal agora é botar todos os deltas lá atrás. Então, aqui a gente já trabalhou, estamos trabalhando esse termo. Agora esse termo aqui, a mesma coisa. É A, B. Então esse termo é só esse termo. A Mi, a capa, botar o delta Mi lá atrás. Né? É só comutar isso aqui, vai ficar menos também, mas vai ficar mais. Mais e G. Mais e G. A Mi, a capa, delta Mi. A Mi, a capa, delta Mi. Certo, pessoal? Tá? Só para não besteira não, né? E esse vezes então. Mi, capa, Mi. Esse aqui foi feito. E agora esse último aqui. A, B, C, A, C, A, B. Vai ficar mais e G, a capa, a Mi, delta, a Mi. Essa expressão, só para controlar, ela tem que ser antissimétrica, né? Mini. Então, mini. Esse termo aqui tem mi. Esse termo aqui tem que ter uma capa no meio. Já tem uma capa no meio. Então, esse termo aqui com esse termo aqui é antissimétrico mini. E esse termo aqui é antissimétrico. Então, tá só para a gente controlar, para não perder. Se a gente errar no meio, a gente já sabe o que é errado. E essa expressão aqui, eu estou validando isso aqui, essa expressão no final do dia, ela tem que ser antissimétrica mini. Essa expressão está antissimétrica mini. Então, a gente já está começando a se aproximar do que a gente quer. Que é colocar o delta em evidência sempre no final da cadeia, né? Da cadeia multiplicativa. E lembrando que aqui cada termo desse, né, é multiplicado por epsilon mini capa. Então, quero botar sempre uma capa no final. Então, esse primeiro termo aqui, ó, vou pegar epsilon mini capa. Então, eu vou querer, no lugar de mi, eu vou querer colocar capa. Então, obviamente, no lugar do capa, eu vou colocar mi. Então, eu consigo reduzir esse primeiro termo de mi a minha capa. E agora aqui é a mesma coisa. Eu vou querer mi, capa, e eu vou querer transformar para essa ordem original, mini capa. Então, quando eu quiser trocar aqui, simplesmente eu vou trocar aqui para ter um sinal. Então, esse termo aqui vai manter esse S mini capa e vai ganhar um sinal mais. Esse termo aqui, de novo, eu tenho epsilon mini capa. Vou querer que esse cara aqui fique capa. Então, meu mi vai ficar capa. Meu capa vai ficar mi. E aí, eu vou poder trazer, troco esse mi com mi, vai ficar menos epsilon capa mi, que é igual a menos epsilon mini capa. Então, esse termo aqui vai ganhar um sinal menos. Então, vai ficar aqui um sinal menos, mantendo o epsilon mini capa. Esse aqui pegou o sinal menos. Esse aqui, quero colocar o capa aqui para eliminar. Esse aqui é epsilon. Aqui não tem nenhum termo. Vamos ver se depois vai esse termo. Aqui eu tenho epsilon mini capa. Esse está aqui. Então, ó, mesma historinha. Vou transformar esse cara aqui no delta a capa. Então, o mi vai virar capa. E o capa vira mi. E aí nós temos, né, mi. Mi vem um sinal menos. Aí eu trago o capa para cá, continua menos. Então esse termo aqui vai ficar mi capa, né? Depois eu perdi, se eu troquei aqui. Tá certo, né? Eu troquei, eu vacilei, né? Era mini capa. Eu deixei aqui, né? Nós temos aqui tinha mi, né? Acho que eu tinha apagado aqui. Tá certo. Acho que ficou menos, ficou mais. Não ficou mais. A mi, delta, a capa.
pegar esse termo aqui, que é epsilon mini kappa, e aí aqui vamos chamar o mi de kappa. O kappa eu chamo de mi. Legal. E aí agora eu vou botar kappa aqui atrás, vai ficar com sinal menos, então vai ficar menos então vai ficar mais IG, e mais aqui também, mi kappa. Vamos pegar mais IG, esses dois termos se juntam. Vamos ver agora esses dois termos aqui. Esse aqui, mi kappa. E aí aqui eu vou querer fazer a mesma coisa. Esse mi vai virar kappa. O kappa vira mi. Ficou mini kappa. E aí eu vou querer trazer o kappa para cá. Fica com sinal menos. Vai ficar menos IG a mi para cá. Só convertendo todo mundo, botando lá cá. E agora o último que falta era esse aqui. Esse termo não cancela nada não, né? Não, que é mi. Agora esse termo último aqui é mini kappa também. Então aqui eu vou querer chamar o mi de kappa e o kappa de mi. Aí eu tenho mini kappa, tenho a kappa aqui. Então eu posso passar, troca o sinal menos, o mi troca com mi. E aí o kappa vem cá para trás. Continua menos, então aqui fica menos. Tá certo? Então, esses dois termos aqui, esse termo aqui, fica igual a esse, no fator 2. Esse termo aqui, fica igual a esse, no fator 2. Está vendo esse caminho do lado? Então a gente produziu aqui. Então o que a gente está produzindo aqui? Isso aqui é dmi a mi menos dmi a mi. Tenho aqui esse AK aqui, então tenho esse 2i, aqui está se juntando com esses caras aqui. Então produzimos aqui, vamos botar dmi a mi menos dmi a mi. Agora a gente evaporou delta a kappa, delta a kappa, delta a kappa, delta a kappa, delta a kappa. Delta a kappa. Então a gente botou delta a kappa aqui no final também. Então, dmi a mi menos dmi a mi. Mais 2ig a mi a mi. Menos 2ig a mi a mi. Tudo isso aqui vezes delta a né? Os outros têm que ser cancelados. Então, dmi a mi menos dmi a mi mais 2ig. Aí aqui tem então aqui a gente tem mini kappa, que é esse cara que está aqui, a menos do G, claro, né? Mi. E produzir aqui, então, e aqui nós temos um delta. Então esse termo aqui tem que se juntar com esse ainda, então F mi também, então vamos ver quem é esse F mi aqui. Então isso aqui então isso aqui ficou o delta F mi K. Agora ficou esse termo F mi delta K. Dmi. Então estou pagando. Ó, isso aqui, ó, essa linha aqui, é esse termo aqui, que nós trabalhamos só aqui. Só para não ficar muito obstruído aqui. Então, assim. Esse termo aqui está trabalhando. Esse termo aqui está pronto aqui. Esse termo aqui está pronto aqui. E aí agora nós estamos escrevendo esse termo aqui. Quer dizer, esse termo aqui ficou, eu posso já escrever o seguinte, isso aqui é dmi a mi menos dmi a mi menos ig, tá? Vamos botar esse termo aqui, dmi a mi menos dmi a mi. E aí aqui vai aparecer menos ig, comutador de ami com ami. Tudo isso vezes delta kappa também. Dmi a mi menos dmi a mi menos ig, comutador do ami com ami, mais ig ami. Isso nós temos esse termo aqui.
esse termo aqui vai dar um fator 2, então depois a gente acerta esse fator de 2. Então eu tenho aqui mais um 2ig a minha I. Tem aqui menos 2ig a minha I. Então esse fator, esse 2, só uma coisinha só. Aqui não tem G. Eu só tenho que ter um cuidadinho aqui, provavelmente. A gente vai ter, para poder dar homogeneidade a tudo isso, colocar a constante de acoplamento de rede, a gente vai colocar aqui o G. A gente coloca o G aqui, esse último termo aqui vai ter o G. E aí aqui, nós vamos ter o G. Então vai aparecer 2ig a minha I. Então esse termo aqui deve se juntar com esse menos 2ig, tudo tem delta K, para tudo igualzinho para se juntar. Esse termo aqui deve cancelar esse aqui. E aí esse termo aqui, 2ig a minha I, esse aqui também tem 2ig a minha I, e aí aqui nós temos esse termo aqui. Esse termo aqui parece que está meio fora de órbita, que tem dmi a I, dmi a I, traço, a gente usa a propriedade do traço, né? Quer dizer, esse traço aqui, aí você está multiplicando delta a capa, né? Então esse aqui tem um traço a mim, a capa, a mim, a capa, está tudo igual, não tem nada que mexer. Só ver então, esse cara aqui, o fato, quer dizer, o delta, o F, né? Quer dizer, que deveria. Computador, eu acho que vai ser. Oi? Desculpa. Não, tá certo. Isso aqui. Perdão. Tem um epsilon aqui, né? Isso. Deixa eu ver se tem alguma propriedade. Epsilon mini. Esse epsilon, na verdade, eu tenho epsilon mini capa, né? Só para ver o seguinte. Esse termo aqui está me produzindo, esse termo aqui me produz no computador, né? De amigo com amigo. Esse termo aqui está legal. Está me produzindo o computador de amigo com amigo. Menos o computador de amigo com amigo. Esse termo que está aqui, ó. Não está legal, eu estou escrevendo ele, está certo. Ele é o F, ele é justamente o F mini delta K. Dentro do traço. Eu estou repetindo ele aqui, não fiz nada de novo aqui não. Agora, esse termo aqui deveria estar aparecendo, quer dizer, esse termo que está dando F mini delta K. Eu achei que está. O que deveria estar acontecendo aqui? Deveria esses dois termos se juntar. Esse termo aqui já entrou, cancelou esse, tá certo? Esse termo que entrou, cancelou esse. Aqui, pergunta, a gente tem. Bom, se isso aqui eu tenho ani, delta K. Tem um epsilon mini K. Então, provavelmente aqui, por covariância, a única coisa que vai poder aparecer aqui é o traço disso. Então, isso aqui vai me produzir um delta, que vai me sobrar um F mini, exatamente. Então, esse termo aqui, ele deveria aparecer para nós, mas eu esqueci desse capa aqui, tem esse fator 2. Esse termo aqui deveria estar dando para nós esse capa aqui. E aqui um F tio, que aparece aqui F mini. Epsilon mini K, deveria aparecer que é T-mi. Então, essa equação, esse termo aqui, ó, é o dual. Esse F tio aqui, F tio com alfa, no meio, do epsilon, alfa, gama, então, está aparecendo aqui. Deveria dar um fator 2, né? Esse 2 aqui que vai cancelar exatamente com esse cara aqui. O fator 2 está aparecendo aqui. Isso aqui é 2F mini. Só estou achando aqui, só estava questionando esse terminho aqui. Parece que está. Ele fecharia aqui em delta. Isso aqui daria um F mini delta K. E esse outro cara aqui deveria estar dando também um F mini delta K. Só quero ver se a gente consegue. Mas esse termo aqui é 2IG. A mim delta K, duas vezes, né? Mais a mim delta K.
Agora aqui eu tenho epsilon mini k. Eu poderia escrever, como isso aqui é mini, eu posso escrever esse mini como sendo mini. Aqui eu coloco mini. Mas aqui vem sem menos. Então eu produzo um comutador. Então esse termo aqui, ele cabia. Eu escrevi ele como sendo minha, quer dizer, simplesmente, então a gente não se utilizou bem. E o que eu fiz ali foi usar mi, fiz isso, eu peguei a mi, delta, aí eu, o fator 2, somei ele, e aí soma, diminui, aí soma, e aí usa a propriedade do epsilon. Segundo, você gera o comutador. Então esse termo aqui vai me dar exatamente, vai me dar o menos 2 que está faltando. Então vai ficar 2F mini, vai me dar esse termo quando a gente faz aquele joguinho, né, que eu tinha isso aqui, 2IG, só para lembrar. Estava ami, delta, então eu escrevi esse termo como sendo ele mais ele. Só que mantém o epsilon eu vou explicar todo mundo. Deixa o epsilon quietinho aqui, mas aqui eu mudo. Aqui tem um epsilon, mini k, mas como tudo é índice saturado, eu troco mi com mi. Então esse cara aqui fica mi, esse cara aqui fica mi, e aqui fica mi. Mas aí eu retroco aqui e fica menos. Então eu tenho epsilon. Então isso aqui dá menos comutador. Então vai dar exatamente menos IG, vai dar exatamente o fator 2 que estava faltando para dar esse 2F. Então aparece 2, então essa é a equação de você. Tá claro? É só truquezinho de traço, de renomear isso, não tem novidade não, tá? Então tá aqui, então a equação de Yang-Mills, Chern-Simons, claro, se não tivesse o termo de Yang-Mills, a equação de Chern-Simons para vocês, ela é uma equação que está me dizendo que o F-til é zero. Se o F-til é zero, o F é zero. Então ela está me dizendo o seguinte, não tem nada. O Chern-Simons puro, perturbativamente, não quer dizer nada. Se você está dizendo que o F, se o field strength é zero, é porque o campo de gauge deve ser alguma coisa tipo um puro gauge. Né? Então a equação de Yang-Mills, quer dizer, o Chern-Simons puro sem matéria, diz que o campo é zero. Agora, se tivesse uma corrente, eu teria F-Ni igual a J-Ni. Então, quando a equação, quer dizer, quando a ação de Yang-Mills, Chern-Simons está acoplada a uma corrente externa, né, J-Ni ali, então aqui vai aparecer uma corrente J-Ni. E aí a gente tem que, se não tiver o termo de Yang-Mills, o termo de Chern-Simons, na verdade, ele não é um termo dinâmico, ele é uma medida da corrente de matéria que tem. Isso acontece em 3 dimensões também. Se a gente pegar o termo de Chern-Simons puro em 3 dimensões, a gente mostra que Chern-Simons puro em 3 dimensões, quer dizer, o abeliano, né? Eletrodinâmico de Chern-Simons abeliano é essa aqui. Então, se a gente aplica a variação aqui, isso aqui vai me dar no final do dia que F-til igual a zero. Então, o termo de Chern-Simons puro, é por isso que a teoria se chama, ela é dita uma teoria topológica, porque o F-mini é zero e o F-mini ele é apenas uma medida da distribuição de corrente. A teoria não tem caráter propagatório, a não ser que coloque o termo de Maxwell. Se colocar o termo de Yang-Mills. Como o termo de Yang-Mills, aqui sim vai aparecer uma derivada segunda do A e aqui tem o F. Então essa equação, quer dizer, o que seria o análogo abeliano dessa equação? O análogo abeliano seria isso aqui, dmi. Vou evitar esse K aqui, para não ter na hora que vai para o espaço dos momentos, para não dar confusão com o momento. Vou botar aqui mi, esse parâmetro mi. Então, é dmi F mini mais mi F-til mi igual a livre, equação livre igual a zero. Então, aqui, o que está me dizendo essa equação aí? A gente pode, a identidade de Young aqui, né? A gente sabe que dmi F-til mi igual a zero, né? Então, eu posso, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar essa equação aí, está dizendo que se a gente vai para o gauge que é F-til mi, então a gente teria algo, vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa equação em termos do, ou eu posso pensar, escrever isso aqui assim, de mi, botar assim, fazer assim,
esse F tio, esse F pelo F igual, isso aqui é dmi. Quem é o F mini? O F mini é só inverter essa equação aqui. Ou vamos escrever aqui esse cara. Vamos inverter o F mini. Então, meio. Bota o meio aqui. Invertendo essa equação não dá meio. Epsilon, quem é F mini? É Epsilon mi. Capa. F tio K. Só inverter essa equação. Mais mi. F tio mi. Então a gente tem essa equação assim. Epsilon mi capa dmi F tio mais mi F tio mi. Igual a zero. Essa é a nossa equação. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar esses três aqui, vamos botar esse mi capa em cima, né? Vamos botar assim, mi aqui, e vamos botar esse mi embaixo, esse mi em cima, esse capa embaixo, só para ficar mais fácil a forma de equação, né? Assim. Muito bem. Então essa equação que tem esse objeto, aqui eu posso escrever esse objeto aqui junto. Então a equação é essa, só para lembrar vocês de uma coisa. Então, Pedro, só para te chamar a atenção, você tinha além daquele I, você tinha obtido a derivada ordinária ou a derivada covariante do F linear? Obtinha a ordinária, mas eu esqueci de um termo aqui. Entendi, então foi. Então, meu maior foi com o I mesmo. Tá certo, então o I estava errado. Você tinha que ter colocado o I e pelo jeito tinha que ter colocado o G também, né? A constante de acoplamento de I está aqui, né, para poder fazer aquelas somatar, para poder a equação ficar uma só. Então esse termo aqui eu posso escrever assim, ó. Vamos botar esse operador aqui, epsilon mi capa dmi. Tem então os dois isso que eu tenho aqui. E aqui eu posso colocar mais um eta mi capa F tio capa igual a zero. Essa equação pode ser escrita assim. Quer dizer, então tem esse operador aqui. Se a gente agora aplica a essa equação aqui, esse operador, aqui eu tenho um mi capa. Se eu aplico a essa equação aqui, esse operador, epsilon, vamos dizer assim, o índice de livres aqui são, o índice livre aqui é o mi, capa está saturado, então o índice livre dessa equação é o mi. Então se eu pegar essa equação e saturar com um epsilon, vamos dizer assim, alfa, beta, mi, de beta. Então, só para esses índices aqui, o índice livre que aqui é só o índice livre mi. Então eu tenho o índice livre mi aqui. E esse cara aqui beta. Então sobra esse índice alfa. Eu multiplico aqui menos mi epsilon alfa mi. Então aplico esse operador aqui. E desenvolvo esse produto aqui, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Essa equação aqui vai me dizer o seguinte: D'Albertiano mais mi2 f tio mi que nossa. Só aplicar. Esse operador é como se fosse o conjugado. Que é, essa equação aqui tem um índice livre só, mi. Então eu posso contrair algum operador que tem um índice livre só, mi. Então eu peguei esse operador aqui, ó. Tem esse índice, tem esses dois índices livres. Você tem que contrair o índice livre mi daqui com esse mi daqui e sobrar um índice alfa, porque essa equação no final do dia é vetorial. Então eu botei esse objeto. Esse está contraído com esse, então esse objeto aqui é alfa mi, esse objeto é alfa mi. Quando bater aqui o mi vai contrair e vai ganhar uma equação no final do dia que vai ser isso. F alfa igual a zero. Então o conteúdo da equação do Chern-Simons está aqui, ó. É dizer que agora eu ganhei massa. Eu tenho uma formulação invariante de Gauge, mas agora eu tenho uma equação de uma relação de dispersão que está me dizendo que capa 2 é igual a 1. Então esse termo aqui é o termo que dá massa. No caso não abeliano, para olhar o espectro, a gente joga fora a interação, então a gente vai pegar só o termo bilinear. Do ponto de vista bilinear, Chern-Simons não abeliano é igual ao Maxwell, porque eu estou pegando só a parte bilinear, eu desprezo os termos puros.
Só para ver o espectro. Então, estou querendo dizer o seguinte, esse modelo aqui é um modelo não abeliano massivo, em 3 dimensões, invariante de Gauge. Vocês podem mostrar também que, seria uma outra tarefa que eu não sei se eu pedi para fazer, que esse termo aqui, obviamente, todo mundo já sabe que ele é invariante de Gauge. Agora, mostrar que, usando as transformações do AMI e do F-mini, propriedades do traço, obviamente, e as propriedades do epsilon, a gente mostra que esse termo também aqui é invariante de Gauge, a menos de integrações parciais. Então, a gente tem uma formulação, uma Lagrangiana que é completamente invariante de Gauge e que está descrevendo agora um bóson vetorial não abeliano massivo. Mas para tirar as equações de movimento é isso. Depois, qual foi a outra questão que você levantou, Pedro? Encontrar as equações de massa. Chegar às equações tipo Max. Então, só para isso agora fica mais fácil. Vocês podem fazer rapidinho, né? Como a gente já tinha feito. Então, a equação em forma covariante ficou assim. Dmi, derivada covariante, né? Vamos colocar assim. F mini mais mi F tmi igual a zero. Então, como a gente fez quando a gente derivou as equações de Maxwell em forma não abeliana, vamos fazer aquele mesmo esquema. A gente vai adotar aqui o F0i, nós vamos identificar com o campo elétrico mesmo cartesiano. Então, F01 é o EX, F02 embaixo é o EY, e vamos associar o FIJ, que é DIAJ menos AJDI, quer dizer, isso aqui vai ficar DX a Y, vai ficar isso aqui, EPSIJ, posso escrever isso aqui, DIAJ, vai ficar EPSIJ, chamar isso aqui do campo magnético dele. Só que agora eu estou em 3 dimensões, 1 mais 2, o campo magnético, então, deixa de ser um vetor e passa a ser um escalar, né? Então, o campo magnético está aqui. Mas, claro, isso aqui é na versão já covariante, lembrar que aqui dentro tem comutadores. Então, a gente identifica o campo elétrico como sendo essa componente e o campo magnético como sendo essa componente. E aí, pega-se o dual, sem problema nenhum. Quer dizer, vamos pensar assim, o F12 é o dx y menos o dy. É o seguinte, FIJ, né? Talvez tenha um cuidadinho aqui, DIAJ menos DJI. Muito bem, então esse aqui é o FIJ. Só que o AI, o índice embaixo, ele é menos o A euclidiano, menos o A, menos o A euclidiano. Então você vai ficar menos DI AJ menos DJI. Essa flechinha indica o vetor da versão euclidiana, quer dizer, a componente covariante do espaço de unipólios, ela é menos a componente vetorial no espaço euclidiano. Então, isso aqui é o rotacional, então, na verdade, a gente pode identificar o FJ como sendo menos EPSIJ, que é o campo magnético, é o DX a Y menos DY. Beleza. Então, sabendo isso, coloco ali, e aí tu pensa a pegada, aqui vai ficar. Eu vou pegar para μ igual a zero. Então, isso aqui vai ficar dmi F mi zero mais mi F til zero. Como isso aqui é simétrico, esse mi só pode ser espacial. Isso aqui é índice espacial. Se isso aqui é índice espacial, agora esse cara desce. Mas menos F0 mais F0i. E esse F til zero, ele desce zero mesmo. O dual desse cara aqui é o B. Então isso aqui vai ficar. Isso aqui é a derivada covariante. Então isso aqui vai ficar a divergência do E. Equação de Gauss mesmo, né? Divergência do E. Está tudo de álgebra básica. Tá? Se eu quiser agora, eu boto, né? Você já sabe, pode, se quiser fazer, botar aqui o índice de Gauge A, o índice de Gauge A. Então isso aqui vai ficar divergência do EA. E aí aqui vai ter mais. Vai ficar F, A, B, C. A, B. Escalar C mais I, igual a zero. Essa seria a equação de Gauss, né, em forma cartesiana. Lembrando que aqui é a derivada covariante. A derivada covariante, ela aqui dentro tem um comutador do A com o F0. Na verdade, é isso aqui é DI F0I
mais menos IG, aí F0I. Só que esse A embaixo, ele é menos o A euclidiano. O vetor euclidiano. Agora estou indo para o espaço euclidiano. Isso aqui eu estou interpretando, isso aqui é o campo elétrico no espaço euclidiano. Isso aqui é o potencial vetor euclidiano, vai ficar mais aqui. Então isso aqui é F. Tem aqui um gerador aqui, você vai dar o produto escalar de A com B, vai aparecer uma constante de estrutura F, ABC, então vai ficar menos G, F, ABC. Então, é por aí, você tem que fazer. Você se enrolou nisso? Não, é por causa do tempo que eu tinha esquecido, na verdade. Então tá. Por causa do erro. Então já entendeu. Já entendeu. Deu essa cara. Tá certo, então tá ótimo. Então, essa, mais ou menos aí, agora você está certo nas coisas aí. Só estou dando o grosso, né, do cálculo. Quer dizer, não tem uma dificuldade, tem só o algebrismo. Tem que se usar o tempo todo a propriedade do traço e propriedade do tensor do derivativo e simetrização e simetrização. Então essa é o que eu chamo em 3 dimensões. Dentro da pergunta da matéria escura, Tá. eu coloco só você agora no campo abeliano, você está com o campo elétrico, que é o abeliano, mais em termos de auto-interação. Pode falar. Pergunta a seguinte, será que esse sistema de auto-interação, ele não deveria ter um campo elétrico próprio? Sim. Então você teria o abeliano, mais um outro, vamos chamar de auto-interação, mas duas coisas diferentes. Certo. E os dois deveriam ser um campo elétrico, cada um 2 campos elétricos. Como eu queria, vamos dizer, blocos mais fundamentais do campo elétrico. Então você está querendo dizer, será que a matéria escura ela não poderia ser alguma coisa de fóton em auto-interação, isso que você está colocando? Essa é a primeira pergunta. Então, você está falando tudo aqui é auto-interação, passa para cá. O cara, cara, esse negócio aqui, só 10%. Claro. Só. E daí tem muita matéria, energia escura. Daí é natural a pessoa perguntar, será que essa turma aqui está de auto-interação não é uma energia também? Claro que é, está muito mas será que isso aí não pode ser um elemento de energia escura? Sim. E que nós ainda vivemos num período muito olhando na linearidade, mas pensando em termos de linearidade. E talvez por isso a gente não associe essa situação aqui. Digamos, eu acho que eu não tenho capacidade de responder essa pergunta. Essa pergunta pode ser feita semana que vem, a Beatriz, que vai dar o seminário aqui, a astrofísica, que vai dar o seminário aqui. Vale a pena assistir o seminário dela, é bem interessante, né? Mas para falar sobre supernovas e toda essa questão das supernovas em conexão, né? Quem faz astrofísica, cosmologia, sabe da importância das supernovas aí justamente para a questão da energia escura. Mas eu pensaria o seguinte, a questão, quer dizer, eu encaminharia a discussão levando para um astrofísico, vamos dizer assim, observacional da seguinte maneira: o que nos faz refletir sobre a possível existência de matéria escura? É a distribuição das velocidades das galáxias periféricas nos aglomerados. Vamos dizer, a curva de rotação de galáxias, né, que contraria frontalmente a expectativa vinda de Kepler, né, ela nos diz que as velocidades, ao invés de crescerem, né, são muito pequenas, em vez de fazer disso, né? Vão estabilizar, vão crescer e vão estabilizar. Então, a rotação das galáxias, em vez da curva cair, a curva estabiliza. Então, isso da galáxia. Na periferia. Essa é a curva. Uma rotação em torno do centro. Então, no centro da galáxia. Você está imaginando o seguinte: você tem uma galáxia aqui, tá? Você tem o centro da galáxia, muito massivo, que deve ser um quasar, negro, e você tem as galáxias periféricas. O que você espera é que as velocidades, né, segundo a lei de Kepler, elas deveriam cair por inverso. A velocidade deveria cair por inverso da raiz quadrada da distância. No entanto, as velocidades elas tendem a crescer e, à medida que você está na periferia, se você quiser a velocidade faz assim, ela vai para um platô, tá, para distâncias muito grandes. Né? Essa síntese aqui muito grande. Então você não cai, a velocidade ela não regressa. Cresce, estabiliza. Então, o que se coloca, então, tem duas maneiras de você pensar nisso, maneiras alternativas. Tem um monte, né, que você imagina que você tem agora,
uma mecânica, né, não newtoniana. Depois você pode imaginar que você tem variações da relatividade, ou que você interpreta como essas teorias efetivas F de R, a relatividade, a interação gravitacional deixa de ser raiz menos GR e passa a ser agora uma função do escalar de curvatura. Você tem também aquela alternativa chamada Evans, né? E, então tem várias possibilidades para você evadir o problema da matéria escura. Mas nós, na área de física de partículas, a gente mais pensa que para poder resolver esse problema, e resolve o problema, imaginar que tem uma porção grande de massa que não é observada, que é o que se chama de matéria escura, e que faz com que, então, as galáxias da periferia, elas não vejam só a massa centrada. Eu tenho massa distribuída linearmente ao longo da galáxia, e isso faz com que a velocidade, se ganhe exatamente um comportamento de uma velocidade que tende a uma constante, quando R tende para o infinito. A existência, quer dizer, a possibilidade de matéria escura fecha exatamente naquela altura. Agora, a questão é, que eu colocaria, se ao invés de matéria escura, nós tivéssemos uma densidade, né, de energia, só energia, quer dizer, o que está não é matéria, mas não é também energia escura. Porque energia escura é alguma coisa que você começa a observar só a distâncias acima de 1,2 megaparsec. Então você está muito afastado. Mas agora, se você imagina que na periferia da própria Via Láctea possa ter matéria escura, quer dizer, não é energia escura, tem então essa quantidade de campos em alta interação. Então a pergunta é, a alta interação, quer dizer, pura radiação, pura energia advinda de alta interação, conseguiria reproduzir esse perfil de velocidade? Porque você precisa ter uma massa muito grande para poder compensar, quer dizer, bater muito em cima da massa que te daria a lei de quebra, a massa observável. A massa observável ela está mais centrada no meio da galáxia, as galáxias periféricas elas já não têm massa aqui no meio, então a velocidade cai com a distância, porque você usa a lei de GMM sobre R2 igual a MV2 sobre R, então automaticamente V cai com 1 sobre a raiz de S, você usa a lei de Kepler. Mas se agora você imaginar que você tem massa até o final da galáxia, então a massa que a galáxia, as estrelas, né, as galáxias periféricas, perdão, elas vão ter uma densidade de matéria que se estende até lá. Então a massa não é a massa central, tem um fator 4/3 de πr3 que vai